Olá, mulheres, mulheres em ação. E estamos começando mais um episódio dessa quarta temporada. É o terceiro episódio e hoje a gente vai falar do poder de Jesus exaltado. Nádima, tudo bem com você, Nádima? Sim, tudo certinho. O E é sorrisão. um estudo muito gostoso, porque a gente vai estar junto, sabe? Eu me senti assim, de mãozinhas dadas, falando, yes, vamos participar de tudo isso. Amém, coisa gostosa. E você, Dé, como que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Realmente é um estudo assim gostoso de se fazer, um, com muito aprendizado. E eu gosto porque eu aprendo muito, eu aprendo demais. Isso é bom. Dé, eu sei que eu já falei aqui outras vezes, e também tive a oportunidade de falar pessoalmente para você, mas quando você fala assim, ai, aqui a gente aprende muito, aí sabe de que eu lembrei? Da Dona Aldinha, minha mãe, beijo mãe. Minha mãe falou: Meu Deus, como a Débora tem conhecimento, ela fala tão lindo. Minha mãe é apaixonada por você, né? Só a Dona Alda mesmo. Ai, que bonitinha. Deus coloca umas pessoas assim. E é isso que é gostoso, é que a gente aprende, a gente transmite um pouquinho do conhecimento que o Senhor tem nos dado e, e que através das nossas vidas a gente causa impacto em outras vidas, como você, Dé, tem causado na vida da minha mãe. E pensando nisso, Dé, vamos orar para começar? Você ora? Vamos orar com essa responsabilidade aí. Senhor Jesus, amado Pai, nós louvamos e exaltamos seu santo nome, ó Deus. Queremos te pedir a unção do Espírito Santo para podermos falar sobre a sua palavra, sobre o seu amor, sobre essas cartas de Paulo aos Efésios, que o Senhor nos use, nos colocamos em suas mãos e que as pessoas, ao nos escutar, ó Pai, que elas possam ouvir Jesus e não a nós, e que seja feita apenas a vontade dele, e que ele apareça, que nós aqui nós possamos diminuir. É o que nós te suplicamos por Jesus, amém. Amém, amém. Então, no bate-papo dessa semana, a gente vai abordar alguns temas como a ressurreição de Jesus, a sua exaltação no trono de Deus, a colocação de todas as coisas e a sujeição a Cristo, a dádiva de Cristo e a igreja como sua cabeça. A Nadima já deu um spoiler aí, falou que o episódio de hoje tá bem gostoso e tá gostoso mesmo. O tema deste trimestre é um tema de muito aprendizado, é um tema leve, um tema muito gostoso. E a gente vai dividir esse bate-papo com três ideias principais. Primeiro, o que o livro de Efésios fala sobre orações e louvor e ações de graças como sendo algo essencial para a vida do cristão. Por que é indispensável experimentar o poder transformador de Jesus e do Espírito Santo em nossas vidas. E como verdadeiros cristãos que somos, conhecendo e experimentando o poder de Cristo, poderemos viver livre nele. Lembra que a Nádima falou? Que o gostoso é que a gente está juntinho? Eu gosto dessa ideia que nós somos livres, que foi para a liberdade que ele nos libertou. Isso é muito gostoso, sem temer os poderes rebeldes deste mundo. É sobre Amém. tudo isso que a gente vai falar. E, Dé, vamos começar batendo um papo aí. Dé, através do livro e das cartas de Efésios, Paulo traz uma grande lição. Ele traz várias lições, né? Mas uma grande lição que ele traz para a gente, eu acho que é a tarefa central da carta dele, é sobre fé, sobre oração, por meio. Como que ele quis transmitir essa questão da fé e da oração? Através do louvor e ações de graças. Ele levava a sério essa tarefa de orar, tanto é que nas cartas ele sempre fala: louvo a Deus pela vida de vocês, agradeço a Deus. Então, assim, ele sempre trazia isso como exemplo na vida dele, como ensinamento para o próximo. Esse exemplo que Paulo nos deixou faz muito sentido. Por que que eu estou falando isso? Pode parecer uma pergunta boba, mas não é. Às vezes a gente fala assim para alguém que está precisando, Dé, o que que eu posso fazer por você? Aí você vira e fala assim, só orar, amiga. Como assim só orar? Porque Paulo ele traz uma ideia que a oração era o começo de tudo e não o fim. Ah, não tem mais nada a fazer, então ora. Como que é isso na vida prática?
Por que que eu falo na vida prática? Porque biblicamente a gente sabe, tem que orar, é bom orar, é bom ser grato a Deus, mas na vida prática, como que a gente pode trazer isso, né? Então, o legal da gente observar assim, a forma como Paulo trata a oração é que ele não traz a oração assim como com um tom pesado, né? Apenas com um tom de lamentação, de desafios que a gente tem na vida para enfrentar, e eu estou trazendo os meus problemas. Não, infelizmente é o que às vezes a gente faz. É comum a gente fazer isso, né? Ter a oração para poder se achegar a Deus apontando nossas necessidades, como se Deus fosse assim um realizador de desejos. E isso se torna um relacionamento muito superficial. Eu gosto de pensar na oração como a conversa com um amigo muito amado, com alguém que você gosta de estar. Porque quando a gente está perto de uma pessoa que a gente gosta da presença, a gente não percebe o tempo passar, a gente conversa, a gente ri, a gente fala dos problemas, mas a gente também fala das alegrias, das coisas legais que aconteceram. Quando a gente tem amigos, a gente não chega para os amigos para falar só, eu tenho com essa doença, eu tô com essa dor, eu tô com isso. Não, a gente fala, olha, eu consegui isso, olha, eu fiz tal coisa. A gente quer contar de tudo. E com Deus, eu vejo assim que Paulo ele quer mostrar que a oração ela é a base do nosso relacionamento com Deus. Porque aí tem uma parte que ele fala até sobre a questão de orar sem cessar, para a gente estar o tempo todo em oração. Quando eu penso assim, em oração, não é eu começar a orar, me ajoelhar em oração de manhã para eu terminar só à noite. Não é isso. É eu passar o dia em comunhão, com o pensamento em oração, disposto a ouvir a voz de Deus. Paulo ali ele nos mostra a importância da oração, do louvor e da ação de graça na nossa vida de fé, porque ele reconhece, né, a nossa necessidade de nós orarmos uns pelos outros, e era o que ele fazia ali com os efésios. E ele fazia isso com uma ação de graça, né, expressando a Deus a sua gratidão. Aí ele expressava gratidão ao quê? É, porque ele agradece a Deus também por ter a oração como um meio de comunicação com Deus, porque é através da oração que nós expressamos, né, as nossas necessidades, preocupações, agradecimentos, considerações, e a gente vai passando tudo isso para Deus, né? E é só através da oração que a gente vai fazer isso. Ele mostra que a oração ela não deve ser tratada como uma tarefa superficial, simples, como lista de pedidos, como a gente já falou, mas como um ato de comunhão profunda com Deus, passar o tempo em pensamento com Deus. E o louvor, ele envolve reconhecer e exaltar as qualidades e a natureza de Deus quanto a tudo que nós precisamos agradecer a Deus, pelas suas bênçãos, pelas bênçãos, né, de uma forma geral, pela morte de Cristo na cruz. E eu achei interessante que tem uma parte aí que ele expressa a gratidão a Deus por ter conhecido aquelas pessoas em Efésios, de Éfeso. Então, nós devemos demonstrar a Deus também, orar a Deus em gratidão, porque Ele colocou pessoas na nossa vida. Ele colocou pessoas para nos ajudarmos a crescer na nossa fé. E isso a gente deve agradecer e, ao mesmo tempo, exaltar a Deus por essas bênçãos maravilhosas que Ele nos dá. Então é isso, de uma forma assim bem resumida, eu entendo que ali para Paulo, ele queria nos mostrar que a gente precisa priorizar, né, a nossa oração na nossa vida diária e a incorporar o louvor e a ação de graças em nossas orações e também ter sempre um coração grato a Deus, porque quando a gente faz isso, a gente pode experimentar uma vida de fé, com uma fé mais profunda e mais intimidade com o nosso Criador, de uma forma assim bem específica. Dé, quando eu pedi para você trazer de uma forma prática, eu não imaginei que você fosse trazer tão prático. Eu anotei aqui quando você falou algo que é corriqueiro, mas que se fez uma verdade agora para mim, de verdade mesmo. Quando você falou assim, quando a gente bate um papo com os nossos amigos, a gente não fica falando, eu tô com dor nisso, dor naquilo. A gente acha até que está se tornando um peso
para o nosso amigo se a gente está falando muita coisa? E por que para Exato. Jesus, para o Senhor, a gente só faz isso? Porque a gente só reclama. Não adianta, essa é a verdade. A gente É, só reclama, a gente só pede, só pede, só pede. A gente não pede isso para um amigo. A gente não faz isso naquele momento de comunhão, de estarmos ali conversando com o noso amigo. E por que para o nosso Senhor a gente faz isso? Que grande verdade você trouxe, Dé. Muito bom. Ô, Nádima, a Dé falou aí maravilhosamente bem, né? Só que eu queria te fazer uma pergunta. É, a Dé, ela trouxe no aspecto prático, né? Agora, no aspecto bíblico ali, o que que Paulo pedia para aquelas pessoas ali da cidade de Efésios? De Éfeso, o que que ele pedia especificamente? Porque eu comecei falando que Paulo levava a oração muito a sério. Ele orava, orava por aquelas pessoas, mas o que que ele pedia para Deus para aquelas pessoas? Então, é interessante alguns fatos, não sei se eu vou conseguir entrar no seu, mas daí você dá a dica. Quem eram eles? A gente tem que sempre voltar a isso. Quem eram eles? Como eles viviam? E no estilo de vida que eles tinham, o que o conhecer Jesus, o conhecer a Bíblia, influenciaria na vida deles. Então, quando eu tenho esse olhar, era assim um olhar de cuidado. Eles precisavam pedir a presença do Espírito Santo. Porque quando Jesus foi embora, que era a divindade máxima, Jesus foi para o céu, ele falou assim, ó, eu tô indo, eu vou fazer a ilustração com as minhas duas mãos, né? Jesus falou, eu estou indo, mas tem alguém que está vindo. Tudo bem que direita e esquerda não é tão igual, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que um Deus subiu para fazer uma atividade e outro Deus desceu para fazer outra atividade. E quando Paulo estava falando para eles da importância da oração, desse canal aberto de comunicação, ele falou: e tem um Deus aqui. Só que a gente precisa pedir esse Deus, que é o Espírito Santo. Então, eu achei muito legal que, como que eles poderiam, eles estavam acostumados com um monte de divindades, e agora Paulo estava focando num Deus que poderia orientar, auxiliar, mostrar as grandes verdades, abrir os horizontes para eles compreenderem essa verdade. Então, eu acho que tudo que Paulo falou para eles bate aqui na gente, né? O reflexo continua. A gente também precisa disso. E tem mais uma coisa que eu quero já emendar aqui falando. Quando Jesus, ó, lá de novo as duas mãozinhas, foi subindo para o céu, o Espírito Santo foi liberado para a terra. Mas aconteceu um fato maravilhoso lá no céu. E sabe o que foi? Foi o momento da recepção de Jesus no céu. Paulo, ele pedia ali a presença do Espírito Santo, né? E ele mencionava ali nas suas orações que ele queria ali conhecimento e revelação de Deus. Então ele pedia para que os efésios eles recebessem, né, esse conhecimento, essa revelação do caráter e da vontade de Deus, com a motivação para que eles crescessem na sua compreensão de quem era Deus e tivesse uma comunhão mais profunda com Ele. Outro ponto aqui bem interessante é sobre a questão da herança, que ele fala que sobre a herança nos santos, e ele destaca que aquelas pessoas, elas eram a herança de Deus. Elas faziam parte, nós fazemos parte da herança de Deus. Então, mostrando assim, como que para nós, agora vamos trazer aqui para a nossa realidade também, nós somos valiosos perante Deus, porque Ele nos reconhece como herança dele mesmo. Odé, foi muito legal tudo isso que você falou, um grande aprendizado. Você trouxe de forma muito prática isso. Mas agora, levando lá para a história de Paulo, é, eu falei que ele levava muito a sério essa questão da oração. E quando ele fazia essa oração, o que que ele pedia? Ele pediu o que para Deus para aquele povo? Qual que era realmente a motivação dele para aquele povo? Porque agora, antes você trouxe de forma prática para a gente, mas pensando lá, na época de Paulo, o que que ele pedia lá para aquele povo e qual que era o motivo do pedido dele? Ou dos pedidos, né? Sim, Paulo, ele fazia várias petições, né, em suas orações pelos efésios. Isso era comum para ele. E aí, ele, em uma das suas cartas, a gente pode até ver
que ele pedia para Deus conhecimento e revelação do próprio Deus para aquelas pessoas, para que os efésios eles recebessem o conhecimento e a revelação do caráter, né, e da vontade de Deus, como diz lá em Efésios 1, 17, 18, eu acho. E ali a motivação era para que eles crescessem, né, em sua compreensão de quem era Deus e que eles experimentassem uma comunhão mais profunda com Cristo. E então ele pedia realmente ali a presença do Espírito Santo, porque para eles ali, a pessoa ela recebia o Espírito Santo a partir do momento que ela se batizava, ela aceitava a Deus, né? Então eles tinham o batismo do Espírito Santo. E ali Paulo ele fala assim, para que venha uma nova bênção, para que eles sejam mais uma vez abençoados com a presença do Espírito Santo, né? Para que Deus desse esse discernimento espiritual necessário para que eles pudessem, né, compreender ali quem era Jesus. E aí outra questão aqui interessante, que nosso guia de estudos aponta, é que Paulo, ele aponta para a questão da riqueza da glória, né, da sua herança nos santos. Eu achei isso muito legal, porque ele mostra ali que os efésios, eles não eram apenas herdeiros, eles eram a herança. Isso mostra o valor que eles têm. E aí nós trazendo para a nossa realidade, nós temos esse valor, nós somos a herança de Deus. E isso é muito lindo, e quando a gente entende isso, a gente vai entender por que tanta gratidão, tanto louvor expresso na oração, porque a gente entende o nosso valor, a gente entende quem nós somos, e consegue ter essa comunhão, esse relacionamento mais íntimo com Deus. Isso é maravilhoso. Não tem como você, quando você para pensar nisso, não tem como você fazer uma oração com uma listinha de pedidos. Não tem como. A gente tem realmente que começar a nossa oração e passar o dia em comunhão, louvando e engrandecendo o nome desse Deus que nos mostra, nos faz tão importantes. Que lindo, Dé. Nossa, muito lindo isso. Vou fixar essa fala sua. Quando a gente entende o real sentido da gratidão, a gente não tem como fazer uma oração com listinha de pedidos forte, muito forte. Ô, Nádima, Paulo foi um grande professor, né? Paulo foi e é, porque ele deixou tudo registrado aqui, nós aprendemos muito com ele. E ele era tão didático que na tentativa dele fazer com que as pessoas entendessem o que ele estava falando, ele trouxe 2 exemplos de eventos da salvação. Quais exemplos foram esses, né? E o que ele queria com esses exemplos que as pessoas entendessem? Eu achei interessante que um era assim, a participação do poder. A gente conhece ser humano, né? Nós somos e nós desejamos poder, sabe? Parece que é uma coisa é, nossa, do ser humano, mas com o pecado. E o que Paulo, porque os efésios também queriam ter poderes. Então ele falou assim: opa, já sei como que eu vou ilustrar isso. E ele falou: eu quero mostrar para vocês o poder de Deus que está disponível. Mas além de estar disponível, é um poder de participação, porque é como se nós ressuscitássemos junto com Jesus, dando uma visão, dizendo assim, ó, assim como Jesus ressuscitou, vocês também vão ser ressuscitados. E olha, mais uma coisa interessante ainda, que a gente vê, e o guia de estudos ele fala bem assim, ó, que esses eventos na história da salvação foram uma ilustração do quê? Da ressurreição de Jesus e a exaltação de Jesus. Então, como Jesus ressuscitou, nós poderemos ser ressuscitados. Por isso que eu comecei falando assim, vamos pegar a mãozinha de Jesus. E o segundo evento é quando ele entrou lá. Quando ele entra na glória, que ele encontra Deus, que ele encontra os anjos, e há uma glorificação, Paulo está falando assim, ei, isso é para vocês também. Segurou na mãozinha, você vai participar. Então, aqueles que já descansaram, estão lá no soninho, eles vão poder participar da ressurreição. E os demais já vão para a glória. Isso por quê? Para dizer que Deus, como ele tem poder, ele retransmite esse poder para que a gente receba, assim como Jesus ressuscitou, nós também sejamos ressuscitados. Eu acho isso incrível.
É muito amor. De novo, né, Esther? É amor, porque Deus, ele preparou o filho que veio e se doou. E ele falou: agora, assim como eu ressuscitei meu filho, e se Deus tivesse falado para aquele anjo, fala assim, não fala Jesus, né, ao ressuscitar, fala, ressuscitem. E é interessante a gente observar que dentro desse processo que nós estamos analisando, ressurreição de Jesus e a entronização dele na glória, Paulo está mostrando, eu repasso isso para vocês, porque Deus é que está me autorizando a dizer que vocês são co-participantes disso e vocês podem receber esse poder de Deus. E eu gosto de pensar assim, ó, se aquele anjo que veio chamar Jesus tivesse gritado assim, ressuscita! Pronto. O cemitério inteiro iria levantar. Mas foi específico, porque Deus conhece cada um especificamente. Isso me enche o coração, porque cada um de nós que estamos aqui, que vamos ouvir, que estamos estudando, a gente precisa perceber que existe um poder disponível para cada um de nós. E isso é fantástico, sabe? Isso é maravilhoso. O que nós precisamos fazer? Entender e grudar nesse poder que está isso para nós. Ô, Nadima, e você falando aí, eu fiquei pensando, eu acho Paulo um cara incrível, 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 um excelente professor, mas me fala uma coisa, qual era a necessidade dele repetir tantas vezes a mesma coisa? Porque parecia monótono, né, essa repetição dele, por que que ele repetia tantas vezes a mesma coisa, Nadima? Então, primeiro a cabecinha dura da galera, né? Mas tirando isso, era assim, eles já estavam contaminados. E para você eliminar uma estrutura de pensamento, um estilo de vida, você precisa repetir algumas coisas. Eles viviam numa grande cidade, e lá nessa cidade existiam já poderes que já tinha contaminado, que já tinha entrado, certo? Inclusive tinham adivinhos, tinha um processo todo ilusório de poder, sabe? Uma mágica que fazia e as pessoas ficavam ali iludidas. Oh, nossa, olha lá o que ele consegue. E conferia um poder a essas criaturas. E Paulo chegou e falou: não, isso não é poder, isso não é verdade. A verdade está em Deus. Por isso que ele veio repetindo isso, para que eles pudessem, assim, enxergar o poder verdadeiro e tirar o poder que não era poder de Deus. Pode até haver dentro desses esquemas de adivinhações algum tipo de poder, mas não é o poder de Deus. Então, por isso, essa repetição, para que eles pudessem acordar para a realidade e, de fato, se consagrar e reconhecer quem era o verdadeiro Deus. Fantástico. Ô, Nadima, você falou aí dos exemplos que Paulo deixou, né, dois fatos aí que Paulo deixou como exemplo para a gente, e a gente tem falado muito que nós somos co-herdeiros e participantes. Pensando nisso, seria pretensão ou não nós falarmos que nós somos participantes também do trono de Cristo? Que, como Paulo deixou esse exemplo, Sim. nós também vamos reinar nesse trono. Como que é isso? Ou é pretensão demais? Não chega tanto. Não, não é pretensão, porque nós somos príncipes, nós somos escolhidos, nós somos diferentes. Então, quando eu me apego com o Senhor, eu vou usar o exemplo da videira, que não tem nada a ver com o trono, tá? Quando o galinho da videira está no tronco e suga da raiz a sua essência, ele produz. Só para ilustrar. Quando eu já faço isso no meu relacionamento, por isso que começou com a Débora falando de oração. Porque como que eu me ligo? É com a oração, é quando eu estou em contato com Deus. Aí eu me ligo a Ele e daí é conferido esse poder. E esse poder me torna filho de Deus, herdeiro de um reino. Como Jesus é o herdeiro do reino, ele retransmite isso para nós. Então, o que a gente vai fazer lá no céu? Não é um resort all inclusive, férias na eternidade. Não. Nós vamos trabalhar, sentar no trono, julgar, conferir dados, nós vamos ter trabalho lá.
Então, de fato, não é pretensão, não, Esther. Tem um trono lá te esperando, querida, tá? Olha que chique. E Muito você vai ter um chique. trabalho especial ao lado de Jesus. Só os humanos, nós que passamos por tudo isso, vamos ter isso como uma recompensa. São aqueles que vencer, né? É, Nadima, você citou aí, como a Débora começou falando sobre oração, e vamos terminar também falando rapidamente sobre oração. Meninas, eu não combinei isso com vocês, mas eu queria que vocês compartilhassem, cada uma de vocês compartilhasse uma experiência rapidinho de oração que vocês tiveram. Ou talvez que vocês ouviram de uma amiga, de uma mãe, da mãe, sei lá, de alguém que chamou muita atenção. Inclusive, oração que não foi respondida como vocês queriam, ou a pessoa queria. Eu vou dar início nisso. Eu vou falar uma experiência que me marcou demais, demais. Eu não sei se eu já falei essa experiência aqui. Se eu falei, vocês vão ouvir novamente, porque eu amo tanto essa experiência que eu já compartilhei em vários lugares que eu falo por aí. Seguinte, em 2018, eu estava num período muito triste da minha vida, muito, muito triste da minha vida. E eu cheguei do escritório na verdade, eu saí do escritório e fui para minha casa andando. E quando eu cheguei em casa, estava uma noite muito bonita, assim, era verão. E da minha janela, eu morava num andar bem alto, da minha janela eu vi o céu muito bonito. E eu estava bem triste, eu deitei ali na minha cama com a janela aberta, olhando para o céu, e eu falei assim: Senhor, o senhor está aí? O senhor está me vendo? O senhor está entendendo tudo que eu estou passando? E chorando ali. E eu olhando para o céu, eu falei: o senhor está aí no céu mesmo? Eu sei que o senhor existe, mas o senhor está aí no céu? Gente, eu não terminei de fazer essa oração pensada e eu recebo um barulhinho no Whats. E eu peguei o Whats. Era uma amiga minha, a Nancy, que eu sempre falo da Nancy aqui. A Nancy é uma bênção na minha vida. Ela pegou e falou assim, mandou uma mensagem, um áudio. Oi, amiga, tudo bem? Tô passando só para te lembrar que eu acabei de orar por você. E Deus mandou te dizer para você olhar para o céu. Olha para o céu, que o céu tá lindo. Você viu como o céu tá lindo essa noite? É, Ela morava aqui em São Paulo ainda, que ela não tá morando mais. Se você não olhou, levanta e vai olhar agora para o céu. E eu tava olhando para o céu, meninas. E ele mandou te falar que ele está te olhando, te vendo, te ouvindo e que ele sabe tudo que você tá passando. Se isso, naquele momento, eu me enchi de lágrimas, mas foi uma outra lágrima, foi uma lágrima de gratidão. Foi essa oração que Paulo tem ensinado tanto, porque ali eu percebi o cuidado do Senhor comigo. Então, o nosso bate-papo dessa semana é sobre isso. É sobre você acreditar que há um Deus que ouve as suas orações, mesmo que a resposta não seja conforme você queira. E aí, meninas, qual de vocês aí rapidamente pode contar uma experiência também? eu quero contar uma história, não sei se eu vou conseguir ser muito rápida, vou tentar. Eu tenho uma irmã, ela tem uma série de dificuldades, uma série de deficiências, visual, física, etc. Quando meus pais, a minha mãe faleceu primeiro, depois o meu pai, no dia seguinte ao sepultamento, um amigo chegou e falou assim: por que vocês não tentam fazê-la se aposentar, assim como dependente do seu pai? A gente nunca tinha pensado naquilo, ela inclusive é mais velha do que eu. Falei, nunca a gente pensou nisso, mas vamos atrás. Então, nós conseguimos uma pessoa que indicou todos os caminhos, os médicos, os exames que teriam que ser feitos e tal. Eu estava junto, minha irmã mora numa outra cidade no Paraná, e eu voltei para São Paulo. Depois marcaram o dia da audiência, não é audiência que chama, ia passar com o perito, tá? Chegou o dia para eu conversar com o perito, então foi eu e minha irmã. Quando nós chegamos lá, a moça que nos atendeu falou assim: como vocês chegaram atrasados? Né? Num perito chegar atrasado. Eu falei: não, estamos no horário. Não, ele já chamou vocês 3 vezes. Eu fiquei apavorada. E eu não tinha a quem recorrer a não ser lá em cima. E eu falei: por favor, Senhor, põe a tua mão. E ela ainda assustou mais a gente. Ela falou assim: olha, eu já trouxe pessoa aqui sem perna. E ele não concedeu nenhum auxílio. Entramos para a sala correndinho, né? E daí ele começou a fazer algumas perguntas para minha irmã. E quando ele pediu os documentos, eu fui pegar na bolsa para ela, porque uma mão realmente não consegue.
Aí ele falou assim, deixa ela pegar, e me olhou muito feio. Respirei, né? Gente, 3 tentativas eu fiz para interferir, e ele só me olhava e fazia assim, tipo, não. Aí pediu para ela andar, todo aquele exame. Quando, na hora da saída, eu falei assim: quanto tempo demora para a gente ter a resposta? Porque eu estava assim, aflita pela situação que a gente viveu, de chegar atrasado, dele ser tão assim, né, sisudo, e eu estava ali, né, oi, como ele vai? Nada disso resolveu para amolecer o coração, mas clamando a Deus. E minha irmã também, lógico, né? Ele falou: olha, demora mais ou menos um mês. E eu agradeci e saímos. Isso era uma quinta-feira. Do jeito que eu cheguei em São Paulo cedo, eu saí de São Paulo à noite, cheguei de manhã na rodoviária, fui para o perito e já voltei para a rodoviária, que eu tinha um evento sexta-feira. E o evento era num colégio interno que tem um campus enorme no interior de São Paulo. E eu fui para lá para arrumar o evento. E assim, é um gramadão de um lugar para o outro. Era mais ou menos umas 3 da tarde na sexta-feira, eu já estava lá, quando minha outra irmã liga. E ela fala assim, ai, ela é bem gritoninha, sabe? Ai, onde você tá? Eu falei, tô aqui no meio do nada, na grama. Daí ela falou assim, já foi concedido. Eu falei, concedido o quê? Ela falou assim, a irmã já conseguiu a pensão. No dia seguinte. Isso, gente, você que está me ouvindo sabe que é um milagre. Eu já fui aqui nos peritos de São Paulo, tem inclusive detetor de metal, tem uma série de coisas. Então, é uma situação assim ruim para a gente que não está acostumada com aquilo. Mas naquele dia eu senti a mão de Deus e a minha vontade era me ajoelhar ali naquele gramado, e ajoelhei, levantei as mãos, agradeci, falei como Deus é bom e Ele olha para os seus filhos. Não é porque ia ser bom para mim, Deus estava abençoando alguém e fez um milagre. Então, é esse o Deus que a gente tem. É um Deus presente, que cuida dos detalhes. Então, Amém. eu Que coisa tenho linda. muitas outras, mas essa foi a que, assim, abala o coração cada vez que eu penso. Que lindo, né? Dé, para encerrar, faz a oração final. Você tem aí, sei lá, 40 segundos para fazer a oração final e agradecemos a Deus por este momento de estarmos aqui, né? Compartilhando essas bênçãos, bênçãos de aprendizados, bênçãos que enriquecem a nossa fé. Senhor Jesus, amado Pai, mais uma vez estamos aqui agora para te agradecer, porque nós sentimos a sua presença ao estudarmos a sua palavra. E expressar a nossa gratidão e o nosso louvor a Ti por tudo que o Senhor tem feito e faz por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, até a semana que vem com um tema novo, dentro desse assunto do trimestre que tá bom demais. Só crescimento de glória em glória, fé em fé e vitória em vitória. Um beijo, até a semana que vem. Tchau, tchau.